Bíblia em Salmo 42. Amém? Diz assim, Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Pode sentar, amém? A mensagem que eu confesso que a irmã Rose falou comigo na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira. E eu falei, Senhor Jesus, o que eu vou falar para aqueles jovens? Eu já estou quase 3 anos no trabalho com meu esposo para casais. A gente é ali da igreja da Deveca Fabi e a gente tem um trabalho com casais. Eu falei, meu Deus! E confesso aos irmãos que eu estou com uma enfermidade. E eu falei, Deus, eu acho que não é o tempo de eu falar. É o tempo de eu me aquietar, é o tempo de eu escutar. Tanto quando ela me mandou uma mensagem, eu falei, ô Glória, eu vou lá comer um hot dog. E eu, no meu íntimo, eu só sentia comunhão. Eu não entendi que era para eu trazer a mensagem, sabe, irmãos? Tão feliz que eu fiquei de comer um hot dog com os irmãos. E eu falei, Jesus, o que eu vou falar para esses jovens, dessa juventude que está sedenta da tua palavra e que ao mesmo tempo tem sido tentada, porque há muita oportunidade aí fora e para você estar aqui dentro da casa do Senhor, não é para qualquer um. Você é vitorioso por estar aqui, porque como foi ministrado aqui através daquele teatro, há uma prontidão de manifesto de Satanás na vida de muitos jovens. E eu fiquei falando com o Senhor desde quarta-feira. E por incrível que pareça, eu creio que foi uma seta. De quinta-feira pra cá e até hoje à tarde, meu dedinho me mandou uma mensagem e eu ia falar, não tenho condições. Eu tava travada. Eu tô com um probleminha, vamos falar um probleminha assim, uma experiência. Que aqui todo esse lado paralisa. E eu falei, Jesus, como é que eu vou até lá? E aí quando foi mais ou menos umas 4h30, entre 4h30 e 5 horas, meu corpo foi ficando melhor, eu fui ficando melhor. E eu falei, amém, Deus, eu vou lá. Mas o que eu vou falar? E Deus veio no caminho falando no meu coração, só abre a tua boca, porque tem muita gente no hospital. Só abre a tua boca, porque tem muita gente na cadeia. Só abre a tua boca, porque tem muita gente dentro do quarto, pensando em N motivos para se matar. Só abre a tua boca ali naquele lugar, porque eu coloquei fôlego na tua boca e tu vai falar naquela casa. Pode tirar, né? É difícil falar com esse trem. E eu confesso que eu não sei o que Deus quer falar para você. Mas eu sei o que Deus já fez comigo quando eu saí da minha casa até aqui. Deus falou para mim que Ele me guarda, que Ele me protege e que ainda que haja uma enfermidade, Ele há de tocar em todos os cantos para mandar anjos ao redor. Eu esqueci a chave da minha casa, nem sei onde que foi. Foi no portão ou foi na porta? No portão da minha casa, irmãos. Esqueci a chave, vim pra cá, tranquei o portão e vim. Deixei a chave no portão. E o anjo foi lá me ajudar. Aleluia. E eu falei, Senhor, eu vou falar naquele lugar mesmo. Até a minha casa que estava ali à mercê dos inimigos, o Senhor guardou. Então por que eu não vou abrir minha boca para aquele povo que quer escutar a tua mensagem? Na verdade, Deus já falou aqui desde o começo. Disse que nos amava, disse que tinha nos escolhido para uma terra prometida, disse que iria curar, disse que iria nos batizar com fogo para sermos diferenciados, disse que nos daria visão. Se você não entendeu, aquela peça que foi ministrada aqui foi o próprio Espírito Santo tocando os olhos daquela jovem, mostrando coisas que muitas vezes a
Aleluia. Você pode perguntar aí pro seu irmão? De máscara mesmo, está protegido em nome de Jesus. Como que eu vou restituir o meu afeto em Deus nos tempos de aflições? Aleluias. O primeiro passo para eu e você restituirmos o nosso afeto em Deus, aleluia, nos tempos de aflições, é nos fortalecermos. É preciso fortalecer a minha e a tua alma. É preciso responder sim, como o grupo de louvor ministrou. Tirar a máscara e falar a verdade para Deus. Falar a verdade: Senhor, na minha casa está desse jeito, na minha escola está desse jeito, lá na faculdade está desse jeito, lá no meu trabalho está desse jeito, no meio da minha parentela está desse jeito, no meu relacionamento conjugal está desse jeito. Ah, papai, lá na minha igreja está desse jeito. Rabachou e canta, labaçou. A primeira coisa que temos que fazer, como dizem os jovens, é jogar real com Deus. É chamar Deus para perto, falar: qual é, papai? Me ajuda aí. Tu és o Deus que revela tudo. Tu és o Deus que tira qualquer pedra que está me impedindo de andar. É o seguinte, Deus, a minha alma está abatida, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro. Aleluia. Ah não, pastora Adriana, eu não preciso falar não, porque eu estou na igreja todo culto. Eu estou na igreja, sabe, pastora Adriana, eu estou na igreja, eu estou ali no grupo de jovens, eu estou na escola dominical. Tem escola dominical aqui? Tem, né? Culto de manhã tem? Eu estou ali sempre buscando, eu vou com os irmãos, eu tenho comunhão, não tenho nada não. Vamos fazer uma faxina hoje? Vamos fazer uma faxina porque é tempo. É tempo da gente estar conectados com Deus. Por quê? Porque é tempo sim de aflição. Eu não sei se a igreja ficou fechada. Ficou fechada, pastor, há algum tempo? Não, glória a Deus. Mas tiveram algumas igrejas que tiveram que fechar suas portas por causa do decreto. E pensa no telefone que tocava. Era dos pastores. Tenho certeza que o senhor também tocou, né, pastor? Porque a gente tem, assim, uma certa dependência dos líderes, dos pastores. A gente tem uma certa dependência, e isso não é ruim, isso é bom. Mas no tempo da aflição, queridos, às vezes é o teu pastor que está precisando de ajuda. Foi falado aqui, não foi eu? Estou falando da minha boca, não. Foi tudo que foi dito hoje, desde o início do culto. Sabe por quê? Porque você que está sentado aí neste lugar, Deus te chamou para fazer uma obra boa e perfeita e agradável. E quando Deus, aleluia, quando a gente lê na palavra que é agradável, não é uma obra de fofoquinhas, não é uma obra de mimimi, é uma obra agradável, é uma obra para ter amor, é uma obra para ter cuidado, é uma obra para ter zelo. Aqui na igreja, irmãos, é fácil, mas nesse tempo de isolamento social, será que eu e você conseguimos ter afetividade com o nosso próximo? Será que eu e você, aleluia, deixamos a nossa alma se abater ao ponto de não ter nem a capacidade de ligar para alguém para dizer: olha, eu te amo, eu estou contigo. Ah, mas eu estava esperando uma mensagem. Deus quer usar a tua vida. E se você também precisa de uma mensagem, Deus vai tocar em alguém para falar para você. Aleluia. Eu sempre digo que a nossa alma se abate por 3 motivos. O primeiro motivo no qual a nossa alma se abate é o pecado. Em tempos de aflição, a gente tende a se relacionar com aquele aparelhinho eletrônico, celular. Em tempo de aflição, a gente não para ali no WhatsApp, nas mensagens do YouTube. Agora está na moda o Tokstok. Acho que eu sou a única. É Tokstok? Tokstok é o nome de uma loja. Ai, Jesus. Como que é o nome do negócio? TikTok. Está na moda agora esse TikTok. E
vezes no site lá do Google, às vezes vem uma outra página, que é uma página pecaminosa que quer tentar te seduzir, que quer tentar te... Poxa, mas eu nunca vi, o pastor não vai saber, a minha líder não vai saber não. Os irmãos ali da igreja, poxa, eu tô aqui no isolamento social, vou dar uma trégua, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você peca, porque você olhou, porque você conversou um pouquinho com aquele rapaz ou com aquela moça que é casado, que é casada. Você sabe que está errado, mas, poxa, ninguém vai saber. Não é assim que funciona? Aleluias. E você abre uma brecha para que o inimigo entre no seu coração. Porque a gente que conhece a palavra sabe que o pecado é gostoso, mas ele traz terríveis consequências. Terríveis consequências. E nunca, jamais, a experiência do pecado é esquecida na tua vida. Você se lembra, Jesus é Deus que apaga. É Deus que apaga, mas se você não estiver ali na fiação, você se lembra e aquele pecado começa a te acusar. O pecado é uma das coisas que abate a nossa alma. A segunda coisa que abate a nossa alma é a desesperança. Todos sabem o que é uma desesperança? Sabe quando você está aqui louvando a Deus, tomando posse da tua vitória, que fala, não, lá na sua casa, seu pai e a sua mãe que estavam vivendo aquele conflito, eles não vão se separar, e aí você chega lá na sua casa, você vê que não, que está tudo diferente, e que sim, eles vão se separar, e está tendo aquela confusão, e você fica atormentada, porque é assim que funciona. Quando a gente vê o nosso pai e a nossa mãe se divorciando, é muito doloroso. Quantos jovens chegam na igreja perturbados emocionalmente? Por quê? Porque não conseguem lidar com aquelas emoções de ver os pais se divorciando. Isso é só um exemplo. É um exemplo de desesperança. Aí você para de orar pelo casamento dos seus pais, pela tua família, pelo teu lar, porque é nítido na tua face, ali ó, na tua frente é nítido que não tem mais chance. Aí entra no teu coração a desesperança. Então o pecado é uma coisa, uma característica que te afasta da presença de Deus. A desesperança é sim uma característica que te afasta da presença de Deus, aleluia, e a falta de conhecimento. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Você deve estar pensando, poxa, minha líder é mó legal, show de bola, trouxe a pastora para puxar a orelha, calma que tem bênção. Glória a Deus? É glória a Deus ou não é glória a Deus? Tu me ajuda a dar glória a Deus? Glória a Deus? Se tu me ajudar a dar glória a Deus, tu me ajuda a pregar glória a Deus? Aleluia. É porque eu acho que muitas vezes a gente não entende quando o louvor está louvando aqui, adorando a Deus, eles também merecem escutar no glória a Deus ou no glória a Deus? Aleluia. Muitas vezes quando o pastor está ministrando aqui, ele também merece escutar um glória a Deus. É glória a Deus ou não é glória a Deus? Porque nós somos uma igreja avivada, nós somos uma igreja escolhida, nós somos uma nação eleita por Deus. Aleluia! Então nós temos que ter ânimo. Amém. Não, querida, é amém. Aleluia. É sentir Deus te encher. É sentir. É você, poxa, você vê as pessoas ali sendo batizadas e fala, poxa, por que eu não fui batizada no Espírito Santo? E aí, como está o nível do teu glória a Deus? Mediram a minha temperatura aqui. Nem sei quem foi, não lembro quem foi, mas colocaram ali o termômetro e mediram, estava 36. 36, acho, né? Se Jesus colocasse agora um termômetro no teu coração e medisse a tua temperatura com Ele, o teu estado de intimidade com Ele, como estaria?
estaria? O teu estado de fidelidade com Ele, como estaria? Como está a tua alma nesta noite? Está abatida? Fala para Deus. Joga limpo com Ele. Fala: Deus, eu preciso que o Senhor melhore isso na minha vida. E Ele vai falar para você: filha, eu preciso ouvir mais os teus glória a Deus. Filha, eu preciso ouvir você me adorando, você me buscando. Faz quanto tempo que você não manda uma mensagem para aquela amiga, para aquele amigo, dizendo que eu ando curando por aí, que eu ando libertando por aí? Ah, não, eu tô falando lá no WhatsApp só da bolsa, né? Só da promoção lá da Havaianas, só da... Não, queridos. A gente tem tanta potência dentro de nós. Ah, mas a minha vida é difícil, a minha também, queridos. O inimigo sempre vai jogar setas. Sempre vai jogar setas para te afastar da presença dele. Mas você não pode deixar isso acontecer. Você precisa nessa noite restituir o teu afeto com Deus. Você precisa nessa noite se esvaziar para deixar Ele entrar de novo no teu coração. Pastor, eu sei que Ele está aqui dentro. Eu sei que Ele está fazendo a obra. É que nessa noite Deus quer fazer algo tão diferente contigo. Você não saiu da sua casa e se arriscou à toa. Você saiu da sua casa para você ser revestida por Deus no lugar que o Senhor te chamou para viver as promessas dEle, que é aqui nessa casa de oração. Aleluias! Aqui é a terra do cumprimento de promessas. Então você veio aqui para receber a tua vitória. Aleluias! A segunda característica que eu preciso fazer para ter um relacionamento efetivo com Deus, para eu ter mais intimidade com Deus, é que eu preciso desconstruir. Quem aqui já viu uma casa sendo construída? Eles vão lá, colocam um cimento, bloco, vai colocando. Nessa noite, Deus quer desconstruir você. E quer que você se desconstrua de todas as ideias fixas que vêm no momento da aflição. No momento da aflição, sabe? Olha as ideias fixas chegando. Vamos lá na igreja. Ai, se meu vizinho me vê saindo, indo com a Bíblia, meu Deus. Ah, não, eu não posso ir para a igreja. Vamos lá comigo, irmão. Vamos lá comigo, irmão. Ah, não. Olha outra ideia fixa. É só o pastor. É só o líder. É só o líder do louvor. Ei, Deus quer te usar. Levanta, sai dessa cadeira. Procura a liderança e fala: olha, eu não sei o que eu posso fazer na obra, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso medir a temperatura. Olha aí Deus falando. Glória a Deus. Aleluia. É glória a Deus ou não é glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Você pode fazer alguma coisa no reino. Tem tanta coisa para fazer na obra de Deus, né, pastor? Tanta coisa para fazer na casa do Senhor. Isso daqui, ó. Isso daqui é o último degrau. Você chegar ali, irmão, você já lavou o banheiro, você já varreu o chão da igreja, você já pintou, você já ganhou almas, ajudou no dia do batismo. As 20 almas que tinha ali foi você que evangelizou. A ideia fixa é que tem que ser o pastor. A ideia fixa é que tem que ser o líder. É tempo de nós mantermos a nossa afetividade com Deus. O relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer coisa. Graças a Deus essa igreja não fechou. Mas e se essa igreja tivesse fechado? Como está a sua intimidade com Deus? Será que se fosse o momento de retornar aos cultos, você estaria aqui? Porque durante todo o período da quarentena, qual foi o teu comportamento com Deus?
Aleluias. A gente precisa desconstruir algumas ideias. Foi uma experiência ruim que você passou? Amém, foi, mas não significa que a próxima experiência vai ser ruim. Significa que talvez a próxima experiência seja o teu milagre. A próxima experiência seja a tua conquista. A próxima... Gente, eu vejo crentes, aleluia, chorando, se lamentando, porque Beltrano ou Ciclano morreu por causa do Covid. Eu falei pro meu esposo, olha amor, se Deus quiser me levar, eu vou na bênção, porque eu fui uma boa esposa. Não é? Falei bem assim pra ele. Fui uma boa esposa. Ei, se Jesus falasse, agora eu vou levar você. E aí? Vamos desconstruir? Quem você vai ser a partir do dia de hoje dentro dessa igreja? Quem você vai ser a partir de hoje para a tua liderança, para os teus pastores? Não é só no culto dos jovens que você pode fazer a diferença. Tem muitos outros ministérios dentro da igreja. Aleluias. Nossa, para eu ter uma intimidade, para eu ter uma afetividade com Deus, eu preciso fazer tudo isso? Sim, você precisa fazer tudo isso e muito mais. Mas eu tô chateada, eu tô angustiada, tô abatida. Ei, volta lá no primeiro tópico. O que eu falei? Primeira coisa que nós temos que fazer é se abrir para Deus. É falar com Deus. É falar, olha Deus, não tá legal. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer? É desconstruir as ideias fixas. Eu não sei louvar, acho que eu não posso fazer parte do coral. Eu não posso mandar aquela mensagem para irmão ou para o irmão, porque eu não sei pregar. Eu não posso dar uma palavra de conforto, porque o que eu vou falar? Queridos, se você soubesse o potencial que tem dentro de você para fazer a diferença para Deus, você já tinha levantado dessa cadeira, você já tinha dado teu glória, você já tinha dado teu aleluia e já tinha agradecido a Deus por você estar aqui neste lugar. Porque enquanto muitas igrejas estavam fechando, este lugar ficou de portas abertas para te abençoar. Até no momento da tua aflição, Deus não fechou as portas para você. Deus cuidou. Eu vejo uma geração aí que eu falo que é a geração do mimimi, que está chorando, porque realmente muitas empresas mandaram embora, mas eu falo, Jesus, não deixa ninguém que está com esse mimimi aí, que é crente, cristão, não deixa ninguém que está com mimimi vir falar comigo. Não deixa, Deus, não deixa. Sabe por quê? Porque Jesus permitiu que fechasse a porta, Ele abre outra para você. Não é? Se não for para abrir para ser um empregado, Ele te capacita a talentos para você ser empresário e também ser um abençoador da obra. Mas como? Ei, entra lá na internet, perde tanto tempo olhando a vida dos outros lá no Facebook. Entra na internet e coloca lá como ser um empreendedor. Você vai ver histórias de pessoas que vendiam brigadeiro com morango. Você vai ver histórias de pessoas que faziam tricô. Quer ver um empresário dessa época? Quem sabe quem é um empresário dessa fase, desse mês? Alguém sabe? O empresário? Olha aqui, um produto. Querido, a crise só existe se você olhar para ela. Porque em tempo de aflição, se você estiver ali conectado com Deus, Deus toca em você, te capacita mais ainda, vai te mostrando, vai te revelando. Aleluia. Qualquer pessoa que vem falar comigo de qualquer coisa de desemprego, amém, querido, amém, vamos lá. Jesus te encheu de
Ele tem uma porta preciosa para você. Se você tiver conexão com Deus, se você tiver ali, aleluia, com o teu afeto ligado a Deus, Ele te surpreende. Eu vi nesse momento de crise, e não foi longe não, foi aqui, ó, do meu ladinho. Filha, confia, calma. Não, vou me mandar embora. Não, confia. Não, é porque eu sou terceirizada. Não tem jeito, eles estão mandando todos terceirizados. Passou um pouquinho de tempo, sabe, a irmã veio me contar? Que na época que todas as empresas estavam mandando embora, aleluia, e ela com medo de ser terceirizada, de ser mandada embora, surgiu uma oportunidade efetiva. Então a irmãzinha, aleluia, diz pra mim: olha, Adri, sabe o que aconteceu? Eu não me abati, eu fiquei conectada com Deus. E sabe o que Ele fez? Ao invés de eu ser demitida, surgiu uma vaga, sabe lá da onde? E eu fui contratada pela empresa. Agora eu não sou mais terceirizada não, agora eu sou funcionária, sou colaboradora daquele lugar, registrado na carteira. Aleluia. Aí tem os motivadores. Glória a Deus. Está esquentando aqui, hein, irmãos? Aleluia. Tem os motivadores e tem os desmotivadores. Aí a irmã veio me contar essa vitória, você já sabe, né? Eu já dei o meu glória, aleluia. Falei, deixa a menina rodar. Ela estava assim numa alegria. Aleluias. Aí ela veio me contar quando ela contou em casa. Sabe qual foi a frase que ela escutou? Olha, não se anima não, porque daqui 3 meses eles podem te mandar embora. Ai, Jesus amado. É os desmotivadores. Aí eu falei pra ela, não fica triste não com esses comentários, porque daqui 3 meses a situação da empresa que você trabalha vai melhorar. Deus vai te honrar naquele lugar e tu ainda vai ser promovida, porque você é uma abençoadora naquele lugar. Olha pra tua mão aí, olha pra tua mão. O que você está fazendo com as tuas mãos? Que diferença você está fazendo? Porque para desconstruir, eu não posso ir lá e desconstruir, aleluia, a vida espiritual da minha irmã. Não. Eu posso desconstruir a minha vida espiritual. Mas da minha irmã não. Do meu irmão não. A sua mão, a sua vida, a tua ação é que vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. E como você está absorvendo. Aí vem falar, mas lá na Bíblia está dizendo que aquele profeta que falava direto com Deus ali, estava lado a lado com Deus, ele temeu, ele ficou com medo e ele se escondeu na caverna. Ah, é o meu tempo de ir para a caverna. Querida, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós. Mas a mesma providência que foi levada para aquele homem no momento de tempos difíceis, Deus tem mandado aqui neste lugar para você. Então não há por que temer. É tempo sim de sair da caverna. Não, mas está falando na televisão que se sair da caverna, eu vou pegar o bendito do vírus e dizer o quê? Amados, eu não estou aqui para falar para você tirar a máscara e começar a dar glória a Deus. Eu estou aqui para te falar que na Bíblia diz que vai cair de um lado, vai cair do outro, mas eu vou andar e ninguém vai me tocar. Eu vou ser cheio da presença de Deus. Você vai ser cheio da presença de Deus. E se levarem alguém da tua família, é porque é o tempo de Deus. Para de murmurar e de desacreditar de Deus. Você deve estar pensando, mas poxa, porque ela não fala lá o versículo? Porque ela não fala. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou cansada. Paulo César e Roseli me conhecem. Tem uma história de Jesus. Experiência que Deus quis. E eu estou cansada, pastor vai me entender. Eu estou cansada da geração de palestrantes em cima do altar. Que fala bonito, que faz curso de teologia, que fala todos os versículos por completo. E sabe de cor, e fecha a Bíblia e fala. Mas não desce do altar para ir dar um abraço em alguém. Prega, sai, não dá nem a paz, não olha para ninguém, mas fala bonito.
você que está aqui tem um desejo danado de doer, de querer falar a palavra de Deus. E aí você olha para Beltrano e olha para Ciclano e fala: Deus, eu não posso falar porque eu não sou assim, eu não sei, eu não... Deus vai te usar do jeitinho que você é, porque Ele colocou em você habilidades diferenciadas e ungidas por Deus. Se Ele permitiu experiências ruins, é porque Ele quer te ensinar algo. Então, questiona ou adore? E aí? É glória a Deus ou não é glória a Deus? Eu sei que tem promessa de Deus na minha vida, por isso eu não vou me calar. Você sabe que tem promessa de Deus na sua vida, por isso você não pode se calar. Aleluia. Ah, pastora Adriana, tudo isso que você está falando tem a ver com afetividade com Deus? Tem. E a última coisa que eu preciso, e você precisa, para que você precisa fazer para que você tenha... Eita, glória a Deus. Eu não fiquei o tempo suficiente. Cadê o irmão que falou que a mulherada se maqueia, se arruma? Eu não fiquei o tempo suficiente, porque o brinco caiu, né? Para você ter efetividade na tua intimidade com Deus, no tempo de aflição, você precisa reconhecer que Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é da minha boca, não. Abra lá na sua Bíblia, aleluia, em João 15, versículo 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Tem mais? Abra em 1 Pedro, aleluia, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis em virtude daqueles que vos chamou de trevas para a sua maravilhosa luz. Você, glória a Deus, aleluias. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. E no tempo de aflição, no dia de dor, no dia de chorar, no dia de perder, é dia de adorar ao Senhor. Sim! Tudo. Veja Deus. Eu faço faculdade e não teve momento melhor para a faculdade fechar do que esse momento, porque eu teria que trancar minha faculdade. Aí, enquanto o povo estava reclamando que a faculdade estava fechada, adivinha o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Glória a Deus. Às vezes o que é bom para você também é bom para o teu irmão. Mas às vezes o que não é bom, não é bom. Você está entendendo? Eu estou tentando te ajudar a entender, a não entender o que Deus quer fazer. Porque quando Ele fizer, vai ser diferente. Ele é assim, Ele confunde.
tá demais, né? Quando a gente é convidado para louvar lá na igrejinha tal, né? Sobe no púlpito, se achando. Gente, os pratos são variados, mas a comida é a mesma. A comida é Jesus Cristo. Se Deus está falando isso através da minha boca, porque Deus está falando com alguém aqui. Desce do salto. Começa a somar e não a dividir. Em tempo de aflição, Deus quer te usar para alguém. E você está deixando a sua boca ser usada por Satanás para reclamar, para murmurar. E Deus tem promessa para a tua vida. Tem promessa. Você pode falar e pergunta que está do seu lado. Deus tem promessa para a tua vida. Ai, que jovem linda. Beijo a Deus, hein? Aleluia. Já é casada? Tá namorando? Tá orando? Ore mais. Não é para qualquer um, não. Aleluia. Quando minha hora vai chegar, ore mais. Olha, queridos, é tão difícil casar. É bom demais, mas é difícil. Quem é casado aqui sabe, não é? Tem dia que a gente não quer tomar banho, tem que dormir com a pessoa. Não, mas que nada. Só mostra as coisas bonitas do casamento, né? Tem dia que a gente tá com preguiça e usa a mesma roupa. Aí chega em casa falando, ai, lá o ônibus estava terrível. O cheiro era da própria pessoa. Brincadeiras à parte que eu quero falar pra você que relacionamento não é pra qualquer um. E este relacionamento que eu estou trazendo para vocês através da palavra de Deus é o relacionamento com Cristo. É só Deus que pode cicatrizar feridas dentro de você. Então para de buscar em coaches, em psicólogos, Nossa, que irônico, né? Eu estou estudando psicologia, daqui a um ano e pouquinho me formo e eu sou coach também. Glória a Deus! Mas o que eu quero dizer para você, amados, é que o que Deus tem para te ensinar, para te ajudar a caminhar e enfrentar os momentos de aflições, nenhum especialista tem. É só Deus. É só Deus para abrir a porta que você está pedindo para Deus. É só Deus para colocar providência na tua mesa. É só Deus para te dar aquele namorado que tu está pedindo para Deus. Aleluia. É só Deus. É só Deus para te dar aquela bolsa da faculdade. Eu já vou acabar, porque eu acho que eu já até passei do horário. Não me falaram não qual era o horário aqui. Aí o pastor levantou esse sinal que é tempo de... Aleluia. É só Deus. É só Deus que pode te conectar a Ele. Aleluia. Eu sou geração eleita. Você pode dizer isso? Eu sou geração eleita. Não aceite a sequidão. Não aceite a sequidão. Se coloca de pé como uma árvore. E aí? Como que você está nessa noite? Nesse último mês, se você pudesse fazer essa avaliação, se você pudesse fazer essa avaliação sobre a tua afetividade com Deus, sobre o teu relacionamento efetivo com Deus, se você pudesse fazer agora, nesse momento, olhar para a tua vida e ver qual tem sido o seu comportamento dentro do seu lar, eu te convido a fechar os olhos. Eu te convido a fechar os olhos. Fala para Deus, aquieta a minha alma, Jesus. Aquieta o meu coração, ó Deus. Eu sei que não tenho sido aquilo que o Senhor já me mostrou. Eu sei que eu tenho uma capacidade de fazer a diferença, mas tem algo que tem abatido a minha alma. Fala para Deus. Fala, Senhor, faz o meu coração ouvir a
te ver. Se você pudesse ver o quanto tu é talentosa. Se você pudesse ver o quanto você é talentoso. Ah, se você pudesse sentir a presença de Deus neste lugar como estou sentindo, você já estaria lá. Aleluia. Você vai voltar pro seu lar hoje e você vai ver a diferença. Você vai voltar pro seu lar hoje e você vai sentir que Deus tocou em você. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar, Ele está te visitando. Não fica desapercebido, não. Deixa Ele te visitar, aleluia. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar, aleluia. Aleluia. Santo Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Deus vai mostrar através do teu ato hoje o que Ele vai fazer através da tua vida, na tua família.